Muito bom dia, senhores deputados, a disponibilidade do Presidente do Conselho de Administração da RTP. Relembro que o primeiro requerimento sobre este assunto é da responsabilidade do Partido Livre e, nesse sentido, é o primeiro usado a palavra. Portanto, dava a palavra à senhora deputada Filipa Pinto. 5 minutos. Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, começo por agradecer a presença tão célere do Conselho de Administração da RTP nesta comissão para nos fornecer os esclarecimentos necessários. O LIVRE requeriu a vossa audiência com caráter de urgência na sequência do anúncio da reestruturação da RTP e da demissão da Direção de Informação. E, no entender do LIVRE, estas alterações devem ser cabalmente esclarecidas nesta Casa para que possamos compreender o futuro da RTP. O Conselho de Administração demitiu a Direção de Informação sem ouvir previamente o Conselho de Redação nem os restantes órgãos da RTP, algo que a ERC já veio alertar que é obrigatório que tivesse sido feito. A primeira pergunta que se coloca é porquê? Porque é que foi feito assim, unilateralmente e com tanta pressa? O Dr. Nicolau Santos justificou mais tarde os motivos desta exoneração com os resultados da RTP3, que, segundo diz, continua a afundar nas audiências. Mas os factos contradizem esta declaração e o Dr. Nicolau Santos sabe-o bem, dado que não os apresentou à ERC. Tivemos ontem conhecimento do parecer favorável da ERC a esta exoneração, mas não podemos deixar de notar uma referência que o regulador deixou. Diz a ERC que não poderá deixar de assinalar que a invocação pública de uma razão adicional para a mudança de direção de informação da televisão da RTP, e aqui fala da questão da RTP3, omissa no pedido de parecer que lhe foi dirigido e na pendência da respectiva apreciação, fragilizou a coerência da fundamentação invocada pela RTP, bem como o exercício do dever de transparência institucional para com o regulador. A ERC dá nota, portanto, de uma falha no dever de transparência institucional com o regulador. Tem agora a oportunidade de ser transparente com a Assembleia da República. Se o problema não é a RTP3, quais são os fundamentos para esta exoneração? Sabemos que à direção de informação da RTP não cabe apenas a direção do seu canal de notícias e que a RTP é o canal de informação de confiança dos portugueses de acordo com instituições internacionais como o Digital News Report. Felizmente, quando há um facto relevante, as portuguesas e os portugueses procuram a informação da RTP para se informarem. E isso é a missão de serviço público que a RTP tem prestado e continua a prestar diariamente. O diretor de informação demitido nesta comissão contradisse também as suas declarações e afirmou que, ao contrário do que diz, as audiências da RTP3 não têm vindo a cair. Apesar de haver mais operadores na informação, os resultados da RTP3 não se alteraram nos últimos 3 anos. Acrescentou que, naturalmente, podia ser melhor e que procura mais, mas que a manutenção das audiências tem sido constante. Que comentário tem a fazer em relação a isto? Ainda sobre a direção de informação, soubemos na audição passada que António José Teixeira soube na véspera que iria ser demitido no contexto da reestruturação da empresa e na necessidade de renovação de equipa. António José Teixeira disse também que, quando é solicitado, normalmente não resulta bem, falando da possibilidade de haver pressões políticas sobre a sua direção. Neste momento, parece-nos, então, essencial a seguinte pergunta: qual é o projeto de Vítor Gonçalves para a informação? Porque viu a necessidade de renovar a equipa de António José Teixeira e porque considerou Vítor Gonçalves a melhor pessoa para o cargo. Para finalizar, e porque esta audição não é apenas sobre a direção de informação, queríamos que detalhasse, por favor, a reestruturação da empresa que está a fazer. Teresa Paixão, diretora da RTP2 até então, é substituída por Gonçalo Madail, que acumula com a gestão da RTP Memória, e Isabel Silva Costa, que deixa a direção da RTP África, ficando sob responsabilidade de José Fragoso, que acumula com a direção de programas da RTP1 e da RTP Internacional. Também na rádio há alterações, ficando Nuno Reis com a direção de todas as rádios da empresa pública. Ficamos então com superdireções e uma redução dos cargos diretivos. Quando falamos de reestruturações, normalmente também falamos de despedimentos. Pode aqui garantir que não vão haver despedimentos de trabalhadores da RTP.
como garante que estas superdireções não vão prejudicar a atividade da RTP? Muito obrigada. Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu peço desculpa, no início não me expliquei aqui relativamente aos tempos, portanto, vai ter agora dentro de 5 minutos, depois a seguir ao Partido Socialista também tem um requerimento de 5 minutos, depois os outros grupos parlamentares, depois de um encerramento de 2 minutos a cada um dos requerentes e depois uma segunda ronda. Portanto, tem neste momento 5 minutos para responder diretamente à Sra. Deputada do Livre. Faz favor, é a palavra. Muito bom dia. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada Filipa Pinto, do Livre. Gostava de, relativamente às questões que coloca, começar por dizer aquilo que me parece essencial. O parecer ontem que foi tomado pela ERC diz que, enfim, esta decisão do Conselho de Administração da RTP se enquadra no âmbito do exercício das suas competências, tendo legitimidade para proceder às alterações organizacionais que preconiza e porque os diretores indigitados que selecionou e submeteu à apreciação têm um percurso profissional que os habilita ao desempenho das respectivas funções. E, portanto, isto é para deixar muito claro, em primeiro lugar, que a RTP, o Conselho de Administração da RTP, atuou no seu legítimo direito de propor uma nova organização para a empresa e propor novos diretores para essa organização. Lembro o cumprimento, aquilo que estamos a fazer é o cumprimento do projeto estratégico, as linhas de orientação estratégica que foram aprovadas pelo CGI e endossadas ao Conselho de Administração, segundo as quais, permite-me ler, o que propunham, o que defendiam para este mandato era reestruturar o formato de programas de informação diária e não diária, como também repensar e reconfigurar organizacionalmente os modelos e estruturas de trabalho na informação. Isto está explicitamente nas linhas de orientação estratégica que nos foram incumbidas pelo Conselho Geral Independente. Mas diz o CGI que devem ser aprofundadas as experiências de convergência de conteúdos entre a rádio, a televisão e o audiovisual em linha. E, finalmente, a RTP deve conferir prioridade ao seu processo de transformação digital, apostando no modelo de fornecimento de conteúdos e serviços digitais multiplataformas. Portanto, nós estamos estritamente a cumprir as linhas de orientação estratégica que nos foram dadas pelo Conselho Geral Independente, que é a estrutura a que nós temos de responder e com a qual, enfim, somos nomeados e somos exonerados pelo Conselho Geral Independente, segundo este modelo de organização, de governação da RTP, que vem, quero lembrar, de um governo do Dr. Pedro Passos Coelho e que foi criado pelo Dr. Miguel Poiás Maduro. Desde aí é este modelo que está em cima da mesa e é um modelo que se aproxima muito do modelo da BBC e que visa precisamente colmatar, travar qualquer tipo de influência política sobre o funcionamento da RTP. E, felizmente, até agora, como provam os relatórios do Digital News Report, a informação da RTP não pode ser acusada, nos últimos anos, de estar ao serviço de ninguém. Cometemos erros, cometemos lapsos, enfim, teremos seguramente equívocos porque somos humanos, mas é, efetivamente, uma informação muito respeitada, a mais respeitada pelos portugueses. Este é o primeiro ponto. O segundo ponto é que foi face a isto que se fez uma avaliação do trabalho da atual administração. Eu devo lembrar que, quando cheguei ao Conselho de Administração, em junho de 2021, o Dr. António José Teixeira já era o diretor de informação da TV. Aliás, no anterior Conselho de Administração, o engenheiro Hugo esteve nesse Conselho de Administração e indicou o Dr. António José Teixeira para diretor de informação da televisão. Eu penso que não é preciso dizer, nem aqui enaltecer o currículo do Dr. António José Teixeira. Ele passou por inúmeros órgãos de informação, teve sempre posições, em quase todos eles, posições de relevo, é um enorme profissional. Portanto, não é isso que está em causa. O que está em causa neste momento é um novo ciclo que se inicia e este ciclo tem a ver exatamente com estas orientações estratégicas. É um ciclo diferente e, do nosso ponto de vista, exigia, efetivamente, uma nova visão, uma nova energia, uma nova capacidade para entender estas transformações, para trabalhar em conjunto com as diferentes áreas e proceder a estas modificações que nós consideramos que são fundamentais para salvaguardar o serviço público em Portugal, tal como ele existe atualmente. E, portanto, esta era a orientação essencial. O novo organograma vinha a ser trabalhado há bastante tempo, como calcula, não foi em junho que de repente resolvemos fazer um organograma, vinha a ser trabalhado há bastante tempo e
Eu suponho, desculpe, já acabou. Desculpe, não estava a ver. Bom, então eu diria apenas relativamente à RTP3, não foi esse o argumento utilizado, não. A avaliação foi global e nós não fazemos avaliação dos trabalhadores da RTP em público, como calcula, mas eu gostaria de dizer os factos que existem, e não há nesta matéria não há percepções. Há relatórios da GfK sobre as audiências. E o relatório diz, as primeiras 4 páginas do último relatório da última vaga que refletem isso, é que, não vou comparar com os outros escandais, vou dizer que a RTP3 no total tinha 1.1, cresceu 0,1 pontos percentuais em relação desde o trimestre de 2023 e varia entre 1% de share e 1,1%. A RTP3 é o único canal que não sobe em todas as faixas, falhando o incremento na tarde, onde está estacionado no 0,9%. Este não foi o argumento. Este foi uma das avaliações que fizemos também. E desculpe, acabou o meu tempo. Muito obrigado, Sr. Presidente do Conselho de Administração. Estava agora a palavra ao Partido Socialista. Deputado Porfírio Silva, 5 minutos. Teve palavra, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, queria cumprimentar também, em nome do Governamentar do Partido Socialista, o Sr. Presidente do Conselho de Administração da RTP e perguntar-lhe o seguinte. Bom, parece hoje claro que os procedimentos legais não foram integralmente cumpridos. O facto da administração ter legitimidade para fazer mudanças não significa que essa legitimidade lhe tire a obrigação de cumprir os procedimentos e, portanto, parece-nos que a explicação não colhe. Efetivamente, como outras entidades têm notado, tem havido alguma variação nos fundamentos apresentados para esta exoneração e nomeação, embora agora alguns fundamentos que foram apresentados publicamente, agora já se diga que não são esses fundamentos, que isso é apenas uma pequena parte dos fundamentos, mas de qualquer maneira, tendo até em conta afirmações do Conselho de Administração em relatórios que elogiavam o desempenho, a pergunta é: o Conselho de Administração não se sente corresponsável pelos resultados, incluindo aqueles resultados que critica? O Diretor de Informação, António José Teixeira, identificou aqui no Parlamento, há uma semana, uma gama alargada de constrangimentos nas condições de trabalho dos profissionais de informação da RTP. Certamente que o Sr. Presidente e o Conselho de Administração conhecem esses constrangimentos melhor do que nós, apesar daquilo que aqui foi dito e daquilo que tem vindo a público, mas o Diretor de Informação, à época, disse o seguinte: foi possível trabalhar para um plano de investimentos, esse plano de investimentos tem vindo a ser concretizado e, vou citar, dentro de poucos meses os espectadores verão os resultados. A questão é: será correto pensar que quiseram tirar os arquitetos da obra antes da inauguração? Porque os elementos de avaliação que têm sido dados e nos quais o Sr. Presidente insiste hoje aqui, traçam um desenho assim um bocadinho cinzento, quer dizer, dá a ideia de que há um conjunto de aspectos que não foram tão longe como quereriam e, aparentemente, isso é a responsabilidade da Direção da Informação, mas também vem-nos aqui ser trazida a informação de que há um trabalho de modificação das condições da informação que está prestes a dar resultados e, aparentemente, trata-se de, no futuro, não acreditar às mesmas pessoas esses resultados. Gostávamos de perceber se isso é assim, se não é assim, porque realmente, por muitos elogios que se façam ao desempenho passado das pessoas, não se pode querer, para justificar uma exoneração, pôr no pelourinho, num determinado momento, uma determinada equipa, cujos resultados, pelo que vemos, não são assim tão maus como num certo momento foram apresentados como justificação para a destituição, até usando este termo. Mas o conjunto das mudanças recentemente anunciadas sugerem que seria interessante termos aqui a oportunidade de esclarecer outras questões. Estas mudanças estão articuladas com as intenções do Governo para mudar o modelo de governação da RTP? O Presidente do Conselho de Administração está a par das intenções do Governo para essa mudança de modelo de governança
incluindo a mudança do enquadramento legal do CGI? É uma questão. Outra questão é a forma como o Conselho de Administração exerce as suas funções na RTP, que obviamente também tem constrangimentos, é influenciada pelo facto de estar por realizar o aumento de capital prometido e previsto para a RTP. Outra questão ainda é, considerando a razão próxima de estarmos aqui hoje, a mudança de chefia, queríamos perguntar-lhe qual é o grau de autonomia real, estou a falar da autonomia legal, estou a falar da autonomia real do Conselho de Administração, quando se trata de escolher chefias dentro da empresa. Acontece membros do Governo quererem conhecer escolhas por antecipação? Queria deixar claro que não estamos a fazer nenhuma acusação. O parlamentar do Partido Socialista, quando anunciou publicamente que ia requerer esta audiência, disse que não partia para esta audiência com nenhuma teoria, nem com nenhuma tese. Que ia fazer perguntas e queria entender. E, portanto, não estamos a expor uma tese, não estamos a expor uma teoria, não gostamos de nos precipitar, mas estas perguntas visam procurar entender melhor aquilo que realmente se passou e está a passar daqui para o futuro. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Presidente, tem 5 minutos. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Porfírio Silva. Primeiro ponto. Os procedimentos legais não foram cumpridos. Gostava de ler o seguinte. Nos termos da lei, a nomeação e destituição dos responsáveis pelos conteúdos informativos exige parecer prévio e vinculativo da ERC, como se sabe. Foi esse procedimento seguido, como sempre, desde 2005. Desde 2005, sublinho. A RTP enviou à ERC a fundamentação das alterações e os currículos dos novos responsáveis. A audição ao Conselho de Redação previsto na lei não é vinculativa, como se sabe, não tem prazo ou forma definidos e nem exige que ocorra antes do pedido do parecer vinculativo à ERC. Entendimento que sempre mereceu a concordância tática do regulador ao longo de quase 2 décadas, o que se entende, uma vez que a nomeação em questão só é efetivada após a ERC se pronunciar favoravelmente. Surpreendentemente, nesta ocasião, e obviamente respeitamos isso, a ERC alterou esse entendimento e considerou que a audição do Conselho de Redação deveria ter ocorrido antes da sua própria pronúncia. A RTP registra esta mudança de posição com estranheza, mas em nome da estabilidade institucional acatará a nova interpretação e ajustará os seus procedimentos futuros, esperando, no entanto, que os critérios de regulação se mantenham previsíveis, coerentes e respeitadores do princípio da confiança legítima. Portanto, Sr. Deputado, concretamente, é assim. Nunca tinha acontecido isto nas últimas nomeações e exonerações da RTP, ou seja, pedir o parecer primeiro ao Conselho de Redação sem antes ter pedido o da ERC. E, como se sabe, esse é que valida. Portanto, esta era a prática corrente, fomos obviamente aconselhados pelo nosso Departamento Jurídico e, portanto, face a esta situação, fizemos o que era possível. Nunca nos passou pela cabeça, não, obviamente, ouvir o Conselho de Redação, porque isso está registado e está dentro da lei. Em relação a outras questões que coloca, eu peço desculpa para corrigir uma afirmação. O poder de fazer investimentos na RTP não é seguramente da Direção de Informação. A Direção de Informação tem de se preocupar com a credibilidade, com o rigor, com a isenção, com a imparcialidade da informação que produz. Não é seguramente fazer investimentos, nem planear investimentos. O planeamento de investimentos depende do Conselho de Administração, depende desta senhora e destes 2 senhores que estão aqui. E este projeto de investimento, que é o maior projeto de investimento do século 21, que a RTP está a fazer, no sentido da sua modernização, no sentido de estar a par das mudanças drásticas que existem neste momento no setor dos médios, este investimento está a ser decidido há vários anos, está a ser preparado há vários anos e só não tem avançado mais depressa porque, obviamente, há constrangimentos, há concursos públicos que têm de ser avançados, etc. Portanto, este é um plano deste Conselho de Administração, está muito orgulhoso por estar a fazer e que quer, obviamente, que ele vá à frente com a colaboração de todas as direções e de todos os diretores, como houve, e a Direção de Informação, que tem um peso muito importante dentro da RTP, obviamente, tem dado a sua colaboração. Agora, não é seguramente essa ideia de que os arquitetos da obra terão sido exonerados antes da avaliação. Por amor de Deus, o que está em cima da mesa é uma mudança relativamente a um novo ciclo e não esta questão dos investimentos, das obras, etc. Relativamente às questões que me coloca,
se estas mudanças estão articuladas com o modelo de governação, sim, obviamente. Este modelo de o modelo de governação do CGI, peço desculpa, estava a entender isto de outra maneira. Nós, relativamente ao modelo de governança, ou de governação, como se queira, do CGI, obviamente isso não compete ao Conselho de Administração ter uma posição sobre isso. Quem tem uma posição sobre isso é o Governo, é o acionista Estado, que pode seguramente mudar, pode manter, pode fazer aquilo que entender, em negociação, seguramente com os parceiros. E, portanto, esta é uma área que não nos diz respeito. Sim, a questão da realização do aumento de capital é um constrangimento grave ao desenvolvimento da RTP, destes projetos de investimento. Nós estamos com capitais próprios negativos, isso tem influência nos spreads, nas taxas de juros que os bancos nos levam, e enquanto essa dívida não for saldada, uma dívida reconhecida pela Comissão Europeia, obviamente que nós temos constrangimentos em termos de desenvolvimento. Qual é o grau de autonomia real do Conselho de Administração? Eu diria que o grau de autonomia real do Conselho de Administração é limitado, precisamente porque nós temos as nossas receitas trancadas, e os senhores deputados podem dar uma ajuda nesse sentido, temos as nossas receitas trancadas, nomeadamente a contribuição do audiovisual, desde 2016, enquanto as despesas têm vindo a aumentar sistematicamente, precisamente porque também, sempre que o Governo decreta aumentos para a segurança, para a função pública, nós temos dos absorver na RTP. E só para terem uma ideia, nos últimos 4 anos, a massa salarial na RTP, com os aumentos salariais que estão ligados aos aumentos na função pública, subiu 11 milhões de euros. E, portanto, é necessário acomodar isto. E sim, temos as receitas trancadas e temos as despesas a aumentar e, ainda por cima, induzidas por outras coisas. Portanto, digamos que o grau de autonomia do Conselho de Administração é limitado nessa matéria. Finalmente, não, nunca houve nenhuma interferência desde que eu estou na RTP, e suponho que há muitos anos, de algum membro do Governo para escolher chefias ou para querem conhecer antes quem são essas chefias. Nunca houve, até agora, comigo não houve seguramente, e com os meus colegas também não. Muito obrigado. Muito obrigado. Dá a palavra agora ao Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, deputado João Antunes dos Santos. Tem a palavra, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Presidente do Conselho de Administração da RTP, e demais membros presentes, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, apresentar os nossos cumprimentos e agradecer, naturalmente, a pronta disponibilidade para estar aqui na Comissão a prestar os devidos esclarecimentos. Como é comum na prática parlamentar, eu poderia aproveitar, usar estes 5 minutos, em primeiro lugar, para realçar o trabalho que o Governo da AD já desenvolveu na valorização da comunicação social. Como é do conhecimento público, lançou um plano de ação para a comunicação social e também um novo contrato de concessão de serviço público. Diga-se, em abono da verdade, que esse novo contrato de concessão de serviço público estava em atraso, pasme-se, desde 2015, ou seja, desde que o Partido Socialista governou, que esse contrato estava estava em falta, estava em falha, e, portanto, aqui também se nota bem a prioridade e a valorização que os governos do Partido Socialista quiseram dar ao serviço público de televisão, mas o nosso governo, o governo da AD, em pouco menos de um ano, resolveu esta situação. Poderia também aproveitar estes 5 minutos para dizer, no seguimento daquilo que foi a intervenção do Partido Socialista na passada semana, na audição da passada semana, e hoje mesmo, aqui pelas palavras do Sr. Deputado Porfírio Silva, dizer que, porventura, o Partido Socialista vê os outros à sua imagem, e é caso para dizer ao Partido Socialista que nós sabemos o que fizeste no verão passado. Temos memória de quando os governos do Partido Socialista alegadamente interferiam no canal público de televisão, e também temos memória desse plano maquiavélico e socrático de controle da comunicação social, tanto no público como no privado. Temos memória, os portugueses também têm memória. Também poderia aproveitar estes 5 minutos para dizer que notamos aqui a mudança de estratégia do Partido Socialista. Na passada semana aproveitou os 5 minutos para lançar aqui várias insinuações, aliás, no seguimento do próprio requerimento que tinha apresentado, onde fala aqui início de uma nova legislatura, novo ciclo político, coincidência de calendários, a lançar aqui bastantes suspeições, e hoje o Sr. Deputado Porfírio Silva já foi num caminho de colocar questões mais técnicas, percebendo que a montanha paria um rato e que, na perspectiva daquilo que era a intenção do Partido Socialista de fazer desta demissão um caso político, para o Partido Socialista, e diga-se também para o LIVRE, isto foi naturalmente um ato falhado. Mas, posto isto, Sr. Presidente do Conselho de Administração da RTP, e porque respeitamos muito o Serviço Público de Televisão, mas respeitamos muito e, sobretudo, os portugueses, queremos deixar-lhe aqui algumas perguntas muito objetivas, para as quais pedimos respostas o mais claro e inequívoco possível, para que não reste aqui qualquer tipo de dúvida ou suspeição.
Apesar de já ter negado várias vezes, tanto antes desta audição como nesta audição, se houve algum tipo de interferência, pressão, pedido por parte do Governo com vista à admissão do Diretor de Informação da RTP, volto a pedir para esclarecer se houve ou se não houve algum tipo de pedido de interferência e de pressão por parte do Governo para que isso acontecesse e se efetivamente tivesse existido essa pressão ou esse pedido, pedia-lhe que concretizasse onde, quando, quem e por que meio, para que não restem quaisquer dúvidas sobre esta matéria, que é por isso que aqui estamos. Pergunto-lhe também de que forma e em que momento é que o Governo foi informado, se é que foi informado, da decisão de exonerar o jornalista António José Teixeira. De que forma e em que momento é que o Governo foi informado desta decisão. Pergunto-lhe também, para que também não restem dúvidas, de quem é a autoria e de quem é a responsabilidade de execução e acompanhamento, naturalmente, deste plano de reorganização. E, por fim, certamente o Sr. Presidente terá lido o artigo da opinião que foi escrito pelo Sr. jornalista António José Teixeira, após a sua demissão. Nesse artigo da opinião, termina o mesmo com a seguinte frase, passo a citar: os portugueses precisam de uma RTP livre e independente que não mude ao sabor de equívocos ou dos ciclos políticos. Pergunto-lhe, Sr. Presidente, como interpreta esta névoa de suspeição deixada pelo Sr. jornalista. Em sua opinião, qual é que foi o objetivo ao escrever, ao deixar esta frase no seu artigo da opinião e qual é o alcance, o que é que pretende o Sr. jornalista ao alimentar este clima de suspeição, quando parece-nos, daquilo que já foi dito e das provas que efetivamente existem, que não houve aqui qualquer tipo de interferência política. Esta decisão foi uma decisão legítima, uma decisão, nos termos daquilo que foi dito recentemente pelo parecer da ERC, o parecer favorável, uma decisão legítima, como há pouco disse, uma decisão que estava dentro do âmbito das funções do Conselho de Administração, pelo que pergunto-lhe qual o interesse do seu jornalista, do ex-diretor de Informação, ao alimentar este clima de suspeição e deixar esta névoa no ar. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra 5 minutos, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado João Antunes Santos. Em relação às suas questões muito concretas, vou dizer outra vez, não houve nenhuma interferência política, não houve nenhuma pressão para prosseguirmos a esta reorganização da RTP, que era necessária, é absolutamente necessária para fazer face à transição digital. Todos os meios de comunicação social, em particular os públicos, estão neste momento a passar em todo o mundo e na Europa em particular. Portanto, não houve nenhuma interferência, não houve nenhuma pressão e não houve, obviamente, nenhuma intromissão no sentido de dizer se esta pessoa em causa, neste momento, o António José Teixeira, deveria ser exonerado ou não, ou que deveria ser nomeado Vítor Gonçalves. Não houve pura e simplesmente nada. Repito, para que isto fosse muito claro, o António José Teixeira talvez tenha dito que, suponho que foi aqui, que não gostou de uma expressão minha, que a RTP devia ser ferozmente independente. Eu mantenho, a RTP deve ser ferozmente independente e os seus diretores em todas as áreas, na rádio e na televisão, devem manter essa independência. Isso é fundamental para criar um clima de confiança com, obviamente, os ouvintes e os espectadores e para ter os bons resultados que tem em matéria de News Digital Report da Reuters. E, portanto, essa é uma das coisas que eu deixei muito claro. O Governo foi informado imediatamente a seguir a nós termos falado com o António José Teixeira. Portanto, suponho que foi no dia 23 de julho. Do 23 de julho. Ou seja, eu tenho mantido, desde que estou à frente da RTP como Presidente, tenho mantido uma relação com a tutela direta, enfim, nós temos uma dupla tutela, como se sabe, as finanças e depois a tutela que já variou, já esteve na Cultura, já esteve no Ministério dos Assuntos Parlamentares, agora está na Presidência do Conselho de Ministros e, portanto, eu tenho um contacto direto com quem nos tutela diretamente e, portanto, informei o Dr. Leitão Amaro imediatamente após termos entregue essa informação, termos falado com António José Teixeira. Bom, este plano de reorganização, como disse e repito, é um plano que tem vindo a ser estudado há algum tempo, é um plano que visa recuperar um atraso de investimentos na RTP, nas suas infraestruturas, nos seus estudos, que tem mais de 20 anos e, portanto, precisa de ser modernizada, a sua imagem precisa de ser extraordinariamente melhorada. O nosso investimento previsto para os próximos 4 anos, incluindo este, ronda os 70 milhões de euros, certo? Cerca de 18 milhões este ano e, enfim, nos outros anos também teremos verbas muito assinaláveis e, portanto, é um investimento muito significativo
em infraestruturas físicas, em maquinaria e em rejuvenescimento do nosso quadro de pessoal. É isso que estamos a fazer e o plano de saídas voluntário foi exatamente também nesse sentido. Relativamente ao parágrafo final do artigo do António José Teixeira, eu peço desculpa, mas não vou comentar. O António José Teixeira sempre se manteve também pelo Código Deontológico dos Jornalistas imune às pressões, tanto quanto eu sei, e, portanto, deixar essa suspeição para a RTP e, eventualmente, para quem o vai seguir, não me parece, obviamente, aceitável. O Vítor Gonçalves tem um currículo impressionante relativamente ao trabalho que desenvolve há 33 anos na RTP e, digamos que no quadro das pessoas que estariam disponíveis para assumir com uma visão de futuro a mudança na RTP, ele era obviamente a pessoa indicada e foi por isso que o Conselho de Administração o convidou. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Chega, Sr. Deputado Jorge Galveias. Tem a palavra. 5 minutos, por favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, agradeço a presença do Conselho de Administração da Rádio e Televisão de Portugal nesta comissão. Como é sabido, o Chega é da opinião da existência de uma estação pública, mas fundamental, séria e isenta. Sem dúvida que a RTP necessita de uma reestruturação, quer ao nível técnico, quer humano, quer até das suas próprias instalações. Ninguém, minimamente conhecedor do que é fazer televisão, o pode negar. Lembro que o próprio contrato de concessão do serviço público da RTP, cuja revisão deveria ocorrer a cada 4 anos, desde 2015 não era revisto, tendo finalmente sido em março do corrente ano. Tão preocupado agora com a RTP, o Partido Socialista, que não reviu o contrato de concessão, que tão lesto sempre foi em substituir competência por cartão partidário e em pressionar direções de informação, vem agora, juntamente com o Partido dito Democrático Livre, clamar por algo que desde ontem está resolvido, ou seja, a demissão do ex-diretor de informação da RTP. Resolvido porque, lembro que a ERC já deu parecer positivo após consulta ao Conselho de Redação. Pergunto inclusivamente se a ERC, como órgão regulador da comunicação social, está obrigada a aguardar pela opinião não vinculativa do Conselho de Opinião. Excelentíssimos senhores, algumas das perguntas que vou fazer foram já respondidas e, se acharem que não há necessidade de voltar a responder, aceito-as como respondidas, mas vou fazê-las no entanto. Qual a razão para que o Conselho de Redação não tivesse sido consultado sobre a demissão de António José Teixeira? Tal facto alguma vez aconteceu anteriormente? A nomeação dos 2 últimos presidentes do Conselho de Redação, Maria Flor Pedroso e Paulo Dentinho, ficaram também a aguardar a resposta do Conselho de Redação? A reestruturação da RTP previa a demissão voluntária de trabalhadores, o que veio a acontecer. Foram estes trabalhadores alguma vez pressionados pelo Conselho de Administração a pedirem a demissão ou reforma antecipada? A própria demissão de António José Teixeira, a acontecer agora ou numa outra qualquer altura, foi alguma vez tema de conversa com algum membro do Conselho de Administração? António José Teixeira beneficiou de chamemos de alguma indemnização pela sua exoneração? Quanto à isenção da direção de informação emitida, pergunto a Vossa Excelência se consideram que a existência de um programa de debate, cujo nome é O Outro Lado, no qual participam apenas comentadores ligados à esquerda e extrema-esquerda, Ana Drago, Paulo Pedroso e João Taborda da Silva, e por onde já passaram Rui Tavares e Pedro Adão e Silva, representa isenção. O facto de não estarem no ativo não é razão suficiente, pois a direita também tem políticos fora do ativo. E já que estamos a falar de isenção ou da falta dela, como considera o Conselho de Administração do Canal Público a exibição na RTP3, no passado dia 10, às 23 horas, de um cartoon que equiparava André Ventura e Rita Matias ao nazi Adolf Hitler.
Na RTP, a liberdade de expressão permite a ofensa ao caráter e dignidade pessoal? Pergunto ainda se pode este Conselho de Administração garantir que, com a nova direção de redação, o tempo de antena do Chega será proporcional à sua dimensão no panorama político nacional. E, por último, a nomeação do Conselho de Administração da RTP é uma competência do Conselho Geral Independente, sendo investida após a audição na Assembleia da República. Consideram, Vossas Excelências, este método correto ou seria preferível a nomeação da totalidade do Conselho de Administração, peço perdão, seria preferível a nomeação pelo Conselho de Administração pelo Conselho de Ministros na sua totalidade, sob proposta do Ministro que tem a pasta da Comunicação Social. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Presidente tem 5 minutos. Tem a palavra, Sr. Senhor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Galvez. Agora estava aqui só me vinha o apelido. Em relação às suas questões, como disse, relativamente à questão do Conselho de Redação, o que aconteceu no passado não indiciava que nós tivéssemos de ouvir, em primeiro lugar, o Conselho de Redação antes de enviar o parecer para a ERC. E, se quiserem dar-se ao trabalho, eventualmente chamar também aqui a esta comissão, o Paulo Dentinho, ele poderá dizer exatamente como foi o processo dele e o que aconteceu, e o Conselho de Redação não foi ouvido. Com a Maria Flor, antes não foi ouvido, obviamente, antes de ser enviado o pedido para a ERC. Com a Maria Flor Pedroso, exatamente a mesma coisa. Aconteceu exatamente isso. Há um ano e meio, nós procedemos também a uma substituição na rádio do diretor de informação. O João Paulo Baltazar foi substituído por o Mário Galego. O processo foi exatamente o mesmo. Mandámos para a ERC e depois pedimos ao Conselho de Redação para se pronunciar. A propósito, já agora, depois dessa substituição, as audiências da Antena 1 têm vindo a subir e ultrapassaram na última vaga, pela primeira vez, a Renascença. Portanto, alguma coisa terá funcionado. Relativamente à reestruturação, eu agora não escrevi qual era a pergunta, peço. Relativamente, não houve nenhumas pressões, volto a insistir. Este é o modelo que tem de ser adotado no quadro atual. É um modelo onde há um olhar claro, em primeiro lugar, para os encargos que a RTP tem neste momento para cumprir a sua missão de serviço público, que está plasmada no contrato de concessão. E a maneira de os poder fazer com as disponibilidades financeiras que tem, da maneira mais eficiente, da maneira mais económica e sem deixar cumprir muito bem essa situação. E, portanto, tudo isto, e sobretudo a transição para o digital, todos hoje nós em dia temos claramente a consciência que as pessoas estão a ver muito mais todo o tipo de conteúdos informativos ou de entretenimento, estão a vê-los nos tablets, estão a ver nos telemóveis e estão a vê-los menos na chamada televisão linear. E, portanto, há mudanças que têm de ser feitas e há formas de trabalhar dentro da RTP que têm de ser alteradas. Tem a haver uma colaboração muito maior entre os profissionais da rádio, os profissionais da televisão e quem está no digital. Portanto, tem de haver essas mudanças. E, portanto, esta reorganização tem a ver com uma resposta a isso. Obviamente, relativamente a pessoas que saíram, nós não fizemos nenhuma pressão para que essas pessoas, de algum modo, pedissem ou a reforma ou pedissem para se demitir dos cargos. Não fizemos, obviamente, nada que teve a ver com isso. Tomámos no amplo poder das nossas competências a decisão de substituir, como digo, há ano e meio substituímos o diretor de informação da rádio e agora decidimos substituir o diretor de informação da televisão. Não, ao contrário do que apareceu num jornal, uma notícia que eu diria verdadeiramente surrealista, a dizer que António José Teixeira teria beneficiado ou iria beneficiar de uma indenização de 200 mil euros, isso é algo que é completamente irreal, não passa pela cabeça de ninguém, não passa seguramente por este Conselho de Administração. O António José Teixeira vai continuar a trabalhar, ainda esta semana esteve não só a comentar o Estado da Nação, como apareceu no programa da rádio onde ele também participa às sextas-feiras à tarde e, portanto, continua a ser um quadro da RTP com o qual contamos. Relativamente ao programa do debate do outro lado,
O senhor deputado está a colocar-me numa situação difícil. Eu, como Presidente do Conselho de Administração, não tenho poder para dizer aos diretores de informação, aos diretores de programas, o que é que eles devem fazer relativamente a convidados, relativamente a conteúdos. Podemos ter, obviamente, depois alguma magistratura de influência, falando com eles e pedindo explicações. Agora, não temos poder para dizer se efetivamente devem fazer com estas pessoas ou com outras pessoas. Mas, em relação àquilo que me está a perguntar a seguir, coloca-me de novo, em relação ao cartoon, coloca-me de novo numa situação complicada. Eu lembro-me que eu suponho que chegamos a ser chamados também à Assembleia da República por causa de um cartoon sobre as Forças Armadas, sobre as Forças Policiais. As Forças Policiais, que aliás na altura eu entendi que era com as forças policiais francesas, mas como não tinha, a bandeira de França, foi entendido que era um ataque às Forças Armadas Portuguesas, Forças Policiais Portuguesas, e enfim, estamos no domínio, obviamente, da liberdade de expressão. É discutível, é mau gosto, etc. Eu diria que, enfim, se lembra daquela imagem também de António Costa com os pregos nos olhos e com uma cara de porco. Eu acho que estamos no domínio do mau gosto, mas da liberdade de expressão. E eu acho que é muito difícil compatibilizar estas duas coisas. Relativamente ao tempo de antena do Chega, eu diria que o novo diretor de informação e o atual diretor de informação da rádio seguramente terão em conta a alteração do quadro partidário que existe em Portugal relativamente a isto, esta situação. Desculpa? Relativamente à questão da governance, eu penso que este modelo é claramente um modelo melhor de governação da RTP. Ser nomeado a totalidade do Conselho de Administração pelo Conselho de Ministros, sob indicação do Ministro da Tutela, acho que isso sim seria claramente partidarizar a RTP consoante o governo que estivesse no poder. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Rodrigo Saraiva, Iniciativa Liberal. 5 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Conselho de Administração da RTP. Esta é a segunda audição parlamentar sobre esta matéria num espaço de dias e isto não se trata de um debate sobre imprensa, sobre jornalismo, nem sobre televisão. Aquilo que mais parece, ouvindo aquilo que tem sido o debate até começarem estas audições e depois o debate ou as intervenções dos partidos nestas audições, parece que estamos mais a falar de uma disputa. Portanto, ao invés de tratarmos de televisão e de comunicação social, estamos a tratar de disputas político-partidárias, a apontarem dedos uns aos outros, ou a tentar perceber se há aqui uma disputa de interesses instalados dentro da RTP. É isto que parece, e por isso é que depois há estas permanentes suspeitas constantes de interferência política, sejam elas reais ou instrumentalizadas. Por isso é que a Iniciativa Liberal, eu na última audição resisti e desta vez não vou resistir, porque é também uma das razões pelas quais nós defendemos a privatização da RTP, porque não é sustentável continuar a tratar a RTP como um campo de batalha disfarçado depois de serviço público. O verdadeiro caminho para garantir uma informação plural, independente e de qualidade não passa por estar aqui a proteger tutelas ou diretores ou conselhos de administração, passa sim por libertar os mídias do controle estatal. Porque enquanto a RTP for pública, as suas administrações e as suas direções vão continuar a ser alvos de suspeitas e pressões, como nós vimos só nesta audição. Eu vou citar. O Partido Socialista faz perguntas ou afirmações como mudança articulada com o Governo, aumento de capital, grau de autonomia do Conselho de Administração, o Governo quis conhecer antes. Depois o PSD, e quando o PS interferia na RTP, falta de memória do PSD, vamos nos recordar histórias do passado, que depois alguns profissionais da RTP foram relatando ao longo do tempo. E depois perguntam quando é que o Governo foi informado. E depois vem o Chega, põe-se a esmiuçar comentadores que estão em programas e veja-se lá a questionar a liberdade de expressão de cartoons. Portanto, é nisto que estamos, é este o ponto em que estamos, a sujeitar a RTP e os profissionais da RTP a este triste espetáculo. E, portanto, volto a dizer, isto não se alcança com conselhos, a independência da RTP não se alcança com conselhos gerais que têm no seu nome independente, alcança-se sim com o setor livre, competitivo e sem tutela estatal ou tutela governamental. Porque a pergunta que nós temos que fazer não é porque é que o António José Teixeira foi afastado. A pergunta certa é porque é que continua a RTP a depender do Estado para existir. E depois, última pergunta, eu penso que até nem vou queimar o tempo todo,
Parece que o único problema na atratividade da RTP é na informação. Parece que o único problema da atratividade da RTP é na informação. Não há problemas nas outras áreas, no resto da programação. O Sr. Presidente do Conselho de Administração falou que a razão era que era preciso uma nova energia na informação. Eu pergunto se também não é preciso uma nova energia no resto da programação. Muito obrigado. Faço a pergunta mais como contribuinte que pago a taxa audiovisual do que deputado. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. O Presidente tem a palavra. 5 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Rodrigo Saraiva. Suponho que eu... Não, Rodrigo Saraiva. Enfim, é conhecida a posição da Iniciativa Liberal relativamente à RTP e eu gostaria de dizer sobre esta matéria o seguinte. A RTP cumpre um serviço público que está assinado entre o Estado e a empresa e que se chama o Contrato de Serviço Público. Esse Contrato de Serviço Público tem inúmeras missões que não são contempladas pelos operadores privados. Podem vir a ser, eventualmente. Agora, não são. E eu dou-lhes alguns exemplos. Por exemplo, a nossa presença junto das comunidades dos imigrantes. Temos canais internacionais dirigidos, quer na rádio, quer na televisão, para as nossas comunidades de imigrantes. Em África temos 5 delegações. Não há mais nenhuma televisão pública no mundo que tenha 5 delegações em África como nós temos, que são importantes para o relacionamento de Portugal com os países africanos de língua oficial portuguesa e que ultrapassam, obviamente, em muito a missão da RTP e deveriam, aliás, do ponto de vista, seguindo o modelo da BBC, deveriam, aliás, ser suportados do ponto de vista financeiro precisamente por verbas que viriam do Ministério dos Negócios Estrangeiros ou de outra verba, ou do Instituto Camões, mas deveriam ser suportados por isso, porque essa missão, e como dizia o Sr. Deputado, não é paga por quem está em Portugal, mas é vista por quem não paga absolutamente nada. Portanto, são missões que nós temos e que têm de ser suportadas. Depois, os produtores independentes. Existiria um cluster de audiovisual em Portugal se a RTP não financiasse por obrigação 10% da contribuição do audiovisual vai para os produtores independentes, cerca de 18 milhões de euros por ano para suportar filmes, documentários, minisséries, etc., que dão emprego a centenas, se não milhares de pessoas, que preservam a nossa memória, a nossa história e que fazem que a nossa cultura ultrapasse as nossas fronteiras através da ligação que nós temos a grandes plataformas internacionais onde colocamos esses produtos. Os operadores privados fazem isso, fazem telenovelas, sobretudo. Não fazem tanto isto. Peço desculpa, mas não fazem. Finalmente, coesão social. Nós temos uma presença em todo o país e nas ilhas também. Isto serve para a coesão social dos portugueses. Mas serve também em situações de catástrofe ou de emergência, como foi o apagão, para que a rádio pública tenha sido, a par de algumas rádios privadas que não têm o mesmo alcance da rádio pública, tenha sido aquela que esteve a informar os portugueses durante todo o tempo que durou o apagão. Isto é fundamental ter também em conta. E, finalmente, pergunto-lhe, Sr. Deputado, nós temos neste momento centros de produção na Madeira que fazem noticiários, informação regional, entretenimento local, dirigido precisamente não só à população madeirense, mas também à sua comunidade imigrante. Temos um centro de produção nos Açores que faz exatamente a mesma coisa, quer localmente, quer internacionalmente. E temos o Centro de Produção do Norte. A proposta do Sr. Deputado é que devemos deixar cair isso tudo, mas se tivermos de o deixar cair, tem de ser alterado o contrato de concessão e isso não cabe ao Conselho de Administração, cabe, obviamente, ao Estado que faça uma proposta nesse sentido. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, para... Peço desculpa, Sr. Presidente, mas eu fui questionado pelo nosso convidado, portanto, se me deixar só responder em 30 segundos... Mas isso não está previsto. Eu posso fazer a interpelação à mesa e fazer a resposta, mas... Eu vou abrir aqui uma exceção, porque o Sr. Deputado não gastou o tempo todo, tanto e como foi interpelado. Tem a palavra, Sr. Deputado, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente do Conselho de Administração, esteve a fazer uma defesa da sua casa e bem, embora não tenha feito essas perguntas. Mas eu tenho uma resposta para si. Ela está em desenvolvimento e muito em breve a Iniciativa Liberal irá apresentar um projeto de resolução nesta casa de como é que nós achamos que deve ser o caminho para privatizar aquilo que deve estar
no Estado, em termos de televisão e de comunicação social, e aquilo que não deve estar. Há muitas formas, não só a privatização, a concessão, e há coisas como, por exemplo, o arquivo da RTP, que isso sim é quase uma torre do tombo, é de todos e deve ser estatal. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Pretende... Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. O arquivo é do Estado. Está à guarda da RTP, mas é do Estado. Portanto, é bom que isso fique, obviamente, claro relativamente a essa situação. Eu gostava só de acrescentar, relativamente à última questão, se o problema está só da RTP está só na informação. Não, obviamente. Por isso é que esta reorganização ultrapassa em muito a questão da direção de informação da RTP. Só para dar uma ideia, o Canal 2, nós consideramos que o Canal 2 é indispensável. Também não há nenhum privado que tenha a programação que tenha o Canal 2 em matéria de cultura, em matéria de ópera. Eu penso que o Sr. Deputado seguramente gostará de ópera, de bailado, etc. Mais nenhum canal dedica tanto espaço a esse tipo de artes e nesse sentido, mas nós pensamos que a RTP2 pode dar um salto em frente. A Teresa Paixão é uma enorme profissional, vai continuar a trabalhar connosco, mas pensamos que o canal precisava de levar também alguma alteração, nomeadamente em debates ao vivo sobre cultura, sobre património, sobre todas as áreas culturais que são importantes para o país. E, portanto, foi nesse sentido também que houve uma substituição na RTP2 e enfim, não falarei das outras que houve, também na RTP África, etc. Houve várias. Dito isto, Sr. Deputado, aguardaremos com grande expectativa e atenção a proposta que a Iniciativa Liberal vai fazer, sabendo nós que existem dois modelos. Existem dois modelos para o serviço público. Existe o modelo europeu, que a BBC personifica, e existe o modelo americano, com a PBS, que obviamente tem audiências residuais de 1% de share ou 2% de share. E, portanto, é um caminho que, seguramente, os senhores deputados e o Governo decidirão sobre essa matéria. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Alfredo Maia, 5 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente do Conselho de Administração, os restantes membros do Conselho de Administração da RTP, e gostaria de começar por uma declaração de princípio em relação ao serviço público de rádio, aos serviços públicos de rádio e de televisão que o PCP defende, naturalmente, e defende que devem ser prestados por uma operadora de capitais exclusivamente públicos que se chama RTP. Bom, eu gostaria de colocar aqui algumas questões, desde logo em relação aos efeitos da reestruturação que está em marcha, em relação ao risco ou não de perder a capacidade operacional da RTP, desde logo quanto à dimensão da força de trabalho que está a ser afastada ou diminuída, e já agora colocar a questão de saber quantos precários se encontram ainda na RTP e em que medida é que a empresa os vai integrar. Gostaria também de saber que participação e contributos deram as organizações representativas dos trabalhadores nesse processo de reestruturação e, no que diz respeito à informação, que contribuição é que foi recolhida do Conselho de Redação, tendo em conta as suas competências. E ainda neste conjunto de perguntas, quais são as consequências previsíveis, desde logo no que diz respeito às obrigações de serviço público, especialmente em termos de pluralismo e diversidade informativa. Bom, eu não resisto a insistir numa questão que nós já colocamos na pergunta ao Governo sobre a reestruturação e que foi já aqui colocada várias vezes. O Sr. Presidente invocou o passado relativamente à aparente desnecessidade de ouvir previamente o Conselho de Redação. Eu creio que não é aqui invocável esse passado, na medida em que, desde logo, o Sr. Presidente é um profissional experiente neste setor, foi diretor de vários órgãos de comunicação social, conhece certamente a legislação do setor, designadamente o Estatuto do Jornalista e a própria Lei da Televisão. E certamente sabe que, justamente, quer o Estatuto, já agora a Lei de Imprensa, quer a própria Lei da Televisão, de facto, impõem como prévio e impreterível
o parecer do Conselho de Redação. Eu vou ler-lhe os números 4 e 5 do artigo 35 da Lei da Rádio. A designação e admissão do responsável pelo conteúdo informativo dos serviços de programas televisivos são da competência do operador de televisão, ouvido o Conselho de Redação. Vamos ao número 5. A prévia audição do Conselho de Redação é dispensada na nomeação do primeiro responsável. Ou seja, os seguintes têm de ser objeto de uma audição prévia sobre a destituição do diretor e uma audição prévia sobre a nomeação do seu substituto. Não há a mais pequena dúvida sobre este enquadramento legal. E a pergunta tem que insistir é por que razões não foram atempadamente pedidos os pareceres ao Conselho de Redação, os pareceres legalmente exigíveis. O Sr. Presidente referiu também, invocou também a necessidade de reestruturação, de renovação, nomeadamente da Direção de Informação. Foram as razões que sumariamente o Sr. Diretor de Informação aqui nos repetiu. A verdade é que esta explicação é claramente insuficiente. E o Sr. Presidente citou há momentos o parecer de ontem do Conselho Regulador, da entidade reguladora para a comunicação social. Muito bem, eu farei o mesmo e cito do ponto 36 da deliberação. Relativamente à cessação de funções de António José Teixeira, não nos é possível emitir um parecer devidamente fundamentado sobre as decisões em causa, uma vez que as justificações apresentadas não são claras nem suficientemente concretas e poderia ir por aí fora. Portanto, tenho que insistir, Sr. Presidente, por que razões foi demitido o diretor de Informação. Tem sido referido, o Sr. Presidente trouxe também isso, a questão do desempenho da RTP3 em matéria de audiências. A pergunta é muito simples. Considera que a RTP3 tem tido os meios técnicos, humanos e operacionais de que necessita para realizar as suas missões? E foram esses meios solicitados ou não pelo Sr. Diretor de Informação? E se sim, por que motivos não foram fornecidos? Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Presidente, 5 minutos, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Alfredo Maia, que foi Presidente do Sindicato de Jornalistas e, portanto, continuamos a ser colegas porque eu estou Presidente da RTP, mas sou jornalista e hei de morrer jornalista, e com muito orgulho. E, portanto, gostaria de dizer relativamente às suas perguntas, que são muitas, vamos ver se não me perco no caminho. Se os efeitos da reorganização colocam em causa o risco de perder capacidade operacional. Digamos que nós estamos aqui perante uma opção clara, ou, enfim, entre dois caminhos. Uma coisa era continuarmos a fazer exatamente o mesmo que estávamos a fazer e irmos declinando progressivamente em matéria de influência, em matéria de representatividade, em matéria de presença na sociedade portuguesa. A outra era fazermos uma mudança que pudesse potenciar novas forças dentro da RTP, novas energias, novas capacidades de olhar para as nossas potencialidades e que isso pudesse levar, efetivamente, sobretudo, tendo em conta este novo método de trabalhar, e nós seguramente começámos os dois na área analógica, a bater à máquina, etc., e hoje em dia isso é algo completamente passado, e hoje em dia as pessoas consomem informação de uma maneira completamente diferente, e, portanto, era necessário dar uma resposta a isso. O risco de perder capacidade operacional não parece existir com a mudança. O risco do imobilismo era seguramente bem maior do que o risco da mudança neste quadro. E, portanto, o que eu diria é que isto foi feito precisamente para potenciar todas as forças que nós temos dentro da RTP. Dito isto, nós temos constrangimentos, e estes constrangimentos ligam-se, aliás, com aquilo que também já colocou relativamente à RTP3. A RTP3 tem constrangimentos. A RTP, os senhores deputados devem ter consciência disso, a RTP não pode contratar pessoas. A RTP
tem de pedir autorização, parecer prévio ou, eventualmente, questões de exceção para contratar pessoas para os seus quadros de pessoal. A RTP, por exemplo, no seu acordo de empresa, não tem neste momento definidos nenhumas profissões, nenhumas áreas na área digital. E nós todos sabemos que neste momento estamos a trabalhar seguramente para ter cada vez mais conteúdos produzidos na área digital. Portanto, há um mundo enorme de mudanças e há um mundo enorme de restrições neste momento à RTP. Como eu disse há pouco, nós não temos dinheiro, não temos financiamento aumentado desde 2016. Está bloqueado desde 2016 com os custos, com os encargos de todo o tipo de conteúdos, fornecimento de equipamento, de maquinaria, das obras que estamos a fazer. Está tudo isso a aumentar a 2 dígitos desde há 4 anos, não é? E, portanto, obviamente, isto vai conduzir a algum desequilíbrio, ou seja, se nós temos as receitas estagnadas e os custos a crescer, vai haver um ponto complicado em matéria de gestão orçamental. E sim, claro que temos falta de recursos em todas as áreas. Relativamente à questão dos precários, que o Sr. Deputado chamou precários, nós continuamos a não considerá-los precários. Se houver uma decisão judicial para isso, eu dou um exemplo ao Sr. Deputado, que seguramente compreenderá. Nós tínhamos uma pessoa nas ilhas para cobrir de 15 em 15 dias um jogo do Santa Clara dos Açores. De 15 em 15 dias. E o Tribunal considerou que era um recurso permanente da RTP e tivemos de integrá-lo no quadro. Portanto, como vê, sobre esta matéria há seguramente entendimentos complicados. Enfim, tenho algum tempo. Relativamente à questão de ouvir o CR, eu trabalhei muitos anos no setor privado. Quando cheguei à Lusa, comecei a perceber que há formalismos muito claros que têm de ser seguidas nas empresas, no privado também, mas apesar de tudo, no privado se calhar há outro tipo de peso dos formalismos. Na RTP, o que me foi dito sempre, e como disse do Departamento Jurídico, as 2 frases que eu li são elaboradas pelo nosso Departamento Jurídico, não implicava, face a tudo o que era passado, face às últimas alterações de diretores de informação da RTP, que não era necessário o parecer prévio do CR. Era necessário o parecer, sim, que nós pediríamos, a posição do CR, mas não era o parecer prévio. Primeiro era a ERC que deveria ser enviada. Se o Sr. Deputado me permite, eu diria-lhe, sim, acho que aquilo que está faz sentido, e é o que vamos seguir a partir de agora, é, obviamente, ouvir o Conselho de Redação e depois enviar esse parecer para a ERC. Mas registamos que houve uma mudança na orientação da ERC relativamente a esta matéria e sublinhamos isso. Enfim, o que é que eu digo? O quê? Desculpa. E peço desculpa, Sr. Deputado Alfredo Meia. O que leu no ponto 36 não é o parecer da ERC. A ERC está a citar o parecer do Conselho da Redação, a posição do Conselho da Redação. Portanto, deixe-me fazer esse distingue entre as duas coisas. A ERC cita abundantemente o parecer do Conselho da Redação e essa frase é o parecer do Conselho da Redação e o Conselho da ERC. O Conselho da ERC, enfim, o diploma da ERC foi a aprovação quer das exonerações, quer das nomeações. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Presidente. Vamos agora encerrar esta parte dos requerimentos. Deputada Filipa Pinto, 2 minutos de resposta. Sra. Deputada, tem a palavra. Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, nestes 2 minutos que me restam, eu gostaria de dizer o seguinte: o grau de autonomia financeira do Conselho de Administração é limitado, como referiu. Tem as receitas trancadas e as despesas a aumentar. Qual é o plano para que a qualidade do serviço público se mantenha, tendo em conta estes constrangimentos? Relativamente ainda à RTP3, referiu aqui hoje que essa não foi a questão para a reestruturação e para a exoneração de António José Teixeira. Porém, ainda considera os resultados insuficientes. O Sr. Presidente acrescentou há pouco que esta mudança era necessária para fazer face à transição digital. António José Teixeira não estava a ser capaz de lidar com essa transição, pergunto eu. É Vítor Gonçalves a pessoa certa para o fazer? Como prevê aumentar as audiências? Referiu ainda que a obra de reestruturação foi bem pensada. Ficamos, como referi anteriormente, com superdireções e uma redução dos cargos diretivos. Quando falamos de reestruturações, como eu disse há pouco, normalmente falamos também de despedimentos.
pode garantir aqui que não vão haver despedimentos de trabalhadores da RTP? Como garante que estas superdireções não vão prejudicar a atividade da RTP? Já fiz a questão antes e o Sr. Presidente não pôde responder. Agradecemos a vossa presença nesta comissão e queremos deixar-vos o pedido para que a RTP se mantenha a melhor fonte de informação em que os portugueses podem continuar a confiar para aceder a uma informação livre e independente. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Presidente, 2 minutos, só favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada Filipa Pinto. Bom, o grau de autonomia financeira, como eu disse, é limitado. Nós, Conselho de Administração, temos tentado olhar essencialmente, não descurando o lado das receitas, mas aí estamos bem limitados para o lado dos encargos. E, nesse sentido, pusemos em cima da mesa o plano de saídas voluntárias, que foi aprovado e foi concluída a primeira fase agora no dia 30 de junho. Nós pedimos, aliás, uma extensão para mais 41 trabalhadores que queriam aderir ao plano de saídas voluntárias, mas já não temos autorização financeira para esse, nem disponibilidade financeira já agora para mais esses 41 trabalhadores que gostariam também de acordar com a RTP a sua saída da empresa. Os encargos seriam agora na ordem dos 2,4 milhões de euros. Temos trabalhado muito junto do Governo, em particular a doutora Sónia Alegre, precisamente para que a questão do aumento de capital se resolva, para que haja um olhar sobre a contribuição do audiovisual e, por outro lado, já fizemos algumas propostas nesse sentido, para que algumas das missões de serviço público que estão contempladas à RTP hoje em dia, que possam ser suportadas por outras fontes de financiamento que não a contribuição ao audiovisual ou o orçamento da própria RTP. Portanto, isso é o que nós estamos a fazer, temos voltado a fazer. Relativamente à RTP3, insisto que não foi o motivo da exoneração. Havia um amplo leque, enfim, já li, que tem a ver com mudanças que era necessário dar, um novo impulso, uma nova orientação, um novo interesse sobre determinadas áreas. Todos nós temos as nossas valências. Seguramente que eu, em relação aos meus filhos, tenho muito menos valências que eles para trabalhar, para estar presente nas redes sociais. Não tenho essa apetite. Portanto, todos nós temos vindo a mudar e acho que era muito importante que houvesse essa mudança. Por exemplo, a escolha da pessoa para dirigir os canais de programação na televisão teve precisamente a ver com os bons resultados que foram obtidos na Antena 3 relativamente ao digital e à feitura de programas em Visual Radio, programas esses, alguns desses que passaram precisamente na antena da RTP1. É este o caminho que é preciso fazer, mas é preciso que o saiba fazer. Quanto às superdireções, bom, nós antes éramos acusados de termos muitos diretores e eu penso que nós tínhamos demasiados diretores e, portanto, nós entendemos que enxugar a empresa, aliás, tendo em conta os constrangimentos financeiros, também fazia sentido. Quanto a não haver despedimentos, bom, o futuro é obviamente um país muito longínquo. Agora, não está no horizonte deste Conselho de Administração proceder a despedimentos. O que nós temos feito são saídas negociadas com as pessoas. Houve uma proposta, foi apresentada. Penso que tratamos muito bem as pessoas desse ponto de vista e o que vamos tentar fazer é realmente renovar o quadro de pessoal da RTP, com pessoas que estão mais próximas da idade da reforma a saírem, obviamente com uma indemnização, com um apoio financeiro e a tentar contratar pessoas que estejam mais adaptadas ao meio digital. É isso que queremos, é baixar a média etária da RTP e termos outro tipo de valências dentro da empresa. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Dou agora a palavra ao deputado Porfírio Silva, do Partido Socialista. Tem a palavra, Sr. Deputado. Faz favor. 2 minutos. Sr. Presidente do Conselho de Administração, insisto por onde comecei na primeira vez. Não viemos aqui com nenhuma teoria pré-montada, mas, de qualquer maneira, há aspectos que queremos sublinhar. Em primeiro lugar, quanto aos procedimentos para a exoneração. Invocar um diploma legal e esquecer os outros que se aplicam ao mesmo caso não nos parece que seja boa prática. E também não me parece que seja o Grupo Parlamentar do Partido Socialista a única entidade que acha que essa não é boa prática. Em segundo lugar, quanto aos fundamentos da decisão, as fundadas razões para destituição, como dizia o Sr. Presidente num artigo de opinião. Pelos vistos, o Grupo Parlamentar do PS não é a única entidade a continuar convencida de que não estão esclarecidos os fundamentos da exoneração da Direção de Informação. Aliás, o que se percebe, tendo havido variações da forma como foram apresentados esses fundamentos ao longo do tempo da parte do Conselho de Administração.
Outra pergunta que lhe fiz e que, francamente, acho que não percebi a resposta, é se o Conselho de Administração se sente ou não corresponsável pelos resultados. Quando o Sr. Presidente insiste que o investimento não tem nada a ver com a Direção de Informação, em resposta a uma pergunta sobre a colaboração entre a Direção de Informação e o Conselho de Administração na identificação das necessidades de investimento em termos de condições de trabalho, e a resposta é a Direção de Informação não tem nada a ver com isso, dá a ideia que o ponto é o que corre mal é culpa da Direção de Informação, o que corre bem é mérito do Conselho de Administração. Parece-nos um pouco estranho que este seja a forma de abordar uma substituição desta natureza, porque parece realmente que é uma tentativa, e repito, por causa daquilo que acabei de dizer, é uma tentativa de tirar os arquitetos, ou vá lá, tirar os arquitetos e deixar os engenheiros antes da inauguração da obra. Aproveito, embora isto não seja um debate entre partidos, seja uma audição a uma entidade externa, para dizer que as questões que fizemos sobre a governança da RTP são questões que não são para hoje, são para continuarmos a monitorizar no futuro, é para isso que elas servem, embora alguns só pensem no dia-a-dia e na luta interpartidária. Muito obrigado pela vossa presença e pelas respostas que nos pôde dar. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Presidente, 2 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Porfírio Silva. Bom, relativamente a algumas das questões que colocou, eu penso que já respondi. Quanto à questão de ouvir o Conselho de Redação, não ouvir o Conselho de Redação, nunca esteve em cima da mesa não ouvir o Conselho de Redação. O que estava em cima da mesa era ouvir o Conselho de Redação depois de ser enviado o pedido para a ERG. Enfim, admito que este timing hoje em dia tem um entendimento diferente da ERG. Enfim, passaremos a cumpri-lo. Então, pura e simplesmente, quanto a isso. Quanto aos fundamentos da exoneração e as nomeações, eu penso que toda a gente percebe que não podemos estar a avaliar trabalhadores da RTP, em particular os diretores de informação ou de outras áreas, em público. Portanto, nós temos, obviamente, razões fundadas para entender que era necessário uma mudança do ponto de vista de liderança da informação da RTP. E, portanto, foi nesse quadro que fizemos. Agora, Sr. Deputado, começar a detalhar exatamente porquê, o que é que se fez, se, por exemplo, a nível internacional, o que estava a ser feito com a colaboração da EBU, se isso estava a correr bem, enfim, se nós entramos por aí a detalhar, começamos a expor claramente as pessoas e não vamos fazer isso. Não vamos fazer isso. Lamento, estas são as nossas razões. São razões que decorrem, enfim, da legitimidade do Conselho de Administração de as poder tomar e são razões tomadas naquilo que pensamos que é o melhor para a RTP. Pode ser que não corra bem, pode ser, mas eu, enfim, neste momento, lembrar-me-ia de um treinador do meu clube que disse, isso corre bem, não é? Pode ser que corra bem, está a correr bem na rádio, pode ser que volte a correr bem aqui. Finalmente, relativamente se o CIA se sente corresponsável pelos resultados da RTP, claro que o CIA se sente responsável, muito responsável pelos resultados da RTP, em todas as áreas, não são só os resultados de orçamentais, financeiros, etc. Sente-se responsável também pelos resultados em termos de audiências, share, etc. Sente-se responsável por tudo, não temos nenhuma dúvida por isso. Por isso, precisamente, é que estamos a fazer esta reorganização da estrutura e por isso é que estamos a nomear novos responsáveis. Pode ser que não resulte, pode ser, Sr. Deputado. O futuro é sempre muito incerto, mas a tentativa é essa. Finalmente, eu devo ter sido mal interpretado. Não estamos a tentar tirar arquitetos nenhuns. O arquiteto estará lá, continua a trabalhar connosco, estarão todos aqueles que fazem parte, são excelentes profissionais da equipe do António José Teixeira, está fora de causa. Aliás, 2 deles vão integrar a nova direção de informação da TV. Portanto, tudo isto, a ideia de que há uma ruptura completa entre esta direção de informação cessante e a nova administração nem sequer é verídica. Portanto, vai haver pessoas a trabalhar conjuntamente, estavam nesta direção de informação, vão passar para a próxima. E, portanto, face a isso, nós queremos continuar a trabalhar com António José Teixeira. É uma cara da RTP, ele estará seguramente no ecrã, estará seguramente na rádio, e não o queremos tirar, ele estará seguramente, quando houver a inauguração, estará lá seguramente. Agora, o poder de decidir sobre os investimentos, peço desculpa, Sr. Deputado, mas cabe ao Conselho de Administração, não cabe à Direção de Informação da Televisão. Agora, é com a colaboração dele que se estão a fazer as coisas, claro, como é evidente. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu, depois de auscultar os grupos parlamentares, gostava de saber se dispensamos esta segunda ronda.
para iniciarmos com a segunda audição. Quer usar a palavra o Sr. Deputado? Nós estávamos aqui, tinha-se falado aí com os grupos parlamentares para dispensarmos a segunda ronda, mas se o Sr. Deputado pretende usar, então tenho que dar a palavra a todos. Quer um intervalo de 5 minutos? Muito bem, então um intervalo de 5 minutos a pedido do Sr. Deputado Alfredo Maia. Começamos novamente às 26, 12h26. Não, ainda nos falta o encerramento. Todos os grupos parlamentares, Srs. Deputados, tenham então atenção, todos os grupos parlamentares têm 2 minutos antes de começarmos a segunda audição. Portanto, encerramos a parte dos requerimentos. Foi questionados os grupos parlamentares se dispensavam a segunda ronda. Vários disseram que sim, por acaso não perguntaram ali ao Sr. Deputado da Iniciativa Liberal, ele quer usar a palavra, portanto, se os grupos parlamentares quiserem usar a palavra, têm os 2 minutos que estava previsto na grelha. Recomeçamos às 20. Sra. Deputada Filipe. Obrigada, Sr. Presidente. Só para levantar aqui uma questão. O deputado Rodrigo Saraiva já teve a sua segunda ronda, porque depois da sua intervenção fez questão de responder a uma alegada pergunta que o Dr. Nicolau Santos tinha feito. E, portanto, o deputado Rodrigo Saraiva falou uma segunda vez, houve depois uma resposta do Dr. Nicolau Santos e parece-me que já teve direito à sua segunda ronda. A maioria dos grupos parlamentares aqui presentes estão a abdicar da segunda ronda, uma vez que a seguir a audição seguinte é novamente com o Dr. Nicolau Santos. Eu parto do princípio que o deputado Rodrigo Saraiva possa colocar a sua questão nessa segunda audição. Vamos ver se a gente se entende. Vamos cá ver se a gente se entende. O deputado Rodrigo Saraiva usou da palavra e foi uma disponibilidade que eu lhe dei, curiosamente, mas o Sr. Deputado Rodrigo Saraiva também foi o único deputado que não gastou o tempo todo. Portanto, nesse contexto, e como foi interpelado, eu entendi que lhe devia dar a palavra, assim como também dei ao Sr. Presidente do Conselho de Administração, para lhe responder. Portanto, não tem nada a ver com esta parte. Esta parte dos 2 minutos é, se os seus deputados, ainda temos agora até o intervalo, se todos quiserem usar, se alguém quiser usar a palavra, está no seu direito. Se o deputado Rodrigo Saraiva quiser usar a palavra, vai usar. Se não quiser, se entretanto mudar de ideias, nós também cá estamos para isso. E depois logo a seguir começaríamos com a segunda parte da nossa audição ao Conselho de Administração da RTP. Portanto, até temos 5 minutos pedido pelo Sr. Deputado Alfredo Maia do PCP. Vamos aguardar. Muito obrigado. Bem, senhores deputados, como temos pelo menos uma inscrição para a última ronda, podemos dizer assim, e eu pergunto se mais algum grupo parlamentar quer usar a palavra. Não. Portanto, tem a palavra o Sr. Deputado Rodrigo Saraiva, 2 minutos, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Também eu não obrigo ninguém a falar nem a ficar calado, portanto, isto é da liberdade de cada um. Ainda tenho aqui umas perguntas que gostava de deixar ao Conselho de Administração. Não posso deixar de comentar que fiquei muito satisfeito com a defesa de legislação laboral mais flexível feita pelo Sr. Presidente do Conselho de Administração, pegando naquele exemplo que tinha dos Açores. E depois também não deixa de ser curioso que sempre quem faz uma grande defesa da RTP pública pegue sempre na questão só da RTP2, canal que eu gosto muito, onde vi uma série Borgen, a série Barra Noir, a série Os Influentes. Não sei se ouvi Ludwig Einaudi na RTP2 ou na Antena 2, mas pronto, isso também fica para outros temas. Mas nunca ninguém fala da questão da RTP1, porque a RTP1, quer dizer, entre o preço certo e as televendas, eu pergunto que, de facto, se calhar o mercado vai fazendo. Mas, e sobre o mercado, também o Sr. Presidente tem pouca fé no mercado, por isso é que também acha que depois os produtores não iriam ter receitas por parte de operadores privados, mas vamos em frente. A questão é, dentro deste plano de reestruturação todo que está a ser feito, estamos a falar muito aqui ao nível de recursos humanos, e há uma questão, e eu vou-me pegar na questão das rúbricas de receitas da RTP. Sobretudo, não estou a falar da contribuição audiovisual, não é disso que eu estou a falar, nem da questão do contrato, mas vamos até partir do pressuposto, como nós, por exemplo, defendemos, que não deve haver a contribuição audiovisual. E, portanto, a RTP deixaria de ter essa receita. E, portanto, deixando de ter essa receita,
que outras receitas é que iria procurar. Ou mesmo, mantendo essa receita, como é que pode alavancar outras receitas. E, portanto, o que é que está a ser feito, ou se existe, pensado dentro desse plano, ao nível dos patrocínios, do product placement, da venda de conteúdos, de direitos e de outras prestações de serviço, se isso está integrado no plano de reestruturação para alavancar, aumentar receitas da RTP, para além daquelas que já estão estabelecidas. Eu, propositadamente, não falei da publicidade em si, não é isso, até porque nós, o ano passado, também votámos a favor da RTP manter a publicidade, mas ao nível de patrocínios, product placement, venda de conteúdos, direitos, prestações de serviços, portanto, essas outras receitas que atualmente, em termos quantitativos, não têm percentualmente relevância nas receitas, se também estão a trabalhar para que isso possa, de facto, aumentar as receitas da RTP, para que depois a Iniciativa Liberal possa propor que outras deixem de existir. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Vai responder à sua questão o Sr. Deputado, o Sr. Administrador Rui Hugo Figueiredo. Uma interpelação à mesa, Sr. Deputado Gonçalo Capitão. Tem a palavra, Sr. Deputado. Sr. Presidente, nós também não temos problema nenhum em que as pessoas falem ou fiquem caladas, mas salvo melhor opinião e a sua interpretação para nós vale, este não era o tema desta audição. Ou seja, o Sr. Presidente da RTP nem sequer tem de estar preparado para estas questões. São relevantes, pois são, com certeza, isto não está em causa. Nós dissemos da primeira vez que tudo isto é muito relevante. Mas então deveríamos convidar a administração da RTP para se preparar convenientemente e vir debater estas questões. Isto, no fundo, foi um tempo de antena em plena comissão, mas... Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem alguma razão, mas eu não sou eu que vou definir qual é o tipo de intervenção que os seus deputados fazem. Como é óbvio, as questões que colocam devem-se centrar sobretudo no tema que chamamos as entidades. Mas não compete ao Presidente da Comissão definir quais são as orientações de cada intervenção dos seus deputados. Portanto, a gente fica com esse registro e passava aqui então agora a palavra ao Sr. Administrador. Tem a palavra, faz favor. Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Rodrigo Saraiva. Sobre o tema das receitas, isso é um tema que é recorrente em todas as administrações, penso eu. Eu já estou na RTP desde 2018, mas já nas administrações anteriores se procura sempre novas fontes de receita dentro daquilo que são as possibilidades e as limitações que também são impostas à própria da RTP. Eu diria que nós, nos últimos anos, o grande enfoque tem sido mais nas receitas da área digital. Mantemos também um grande enfoque nas receitas que resultam da venda de conteúdos, naquilo que é possível, uma vez que estamos a falar de produção independente, e a produção independente pertence aos produtores independentes, não pertence à RTP, mas muitos deles não têm capacidade de força de vendas internacional e a RTP age como agente, digamos assim, desses produtores nessa venda de conteúdos. Infelizmente, todas essas démarches têm tido resultados positivos, mas com valores bastante pequenos. É conhecido qual é que é o grande tema da publicidade digital. A publicidade no digital vai essencialmente para as grandes plataformas internacionais, não vem para os players, para os agentes portugueses, e aqui também não é uma surpresa, e nós reforçamos as equipas comerciais precisamente da área das áreas de publicidade, quer digital, quer também de rádio, uma vez que na rádio, embora a publicidade comercial, dita comercial, anúncios, isto não esteja permitida, há outro tipo de patrocínios, por exemplo, que estamos a iniciar. É um caminho que estamos a fazer. Eu sobre o tema que também levantou, relativamente à RTP1, eu recordo que a RTP1 não concorre diretamente com a SIC e com a TVI, uma vez que tem um conjunto de obrigações e de limitações também. Os portugueses gostam muito de ver novelas e nós não fazemos novelas. E isso é logo uma grande limitação do ponto de vista da atratividade, mas ainda assim eu queria só deixar que, numa escala de 1 a 10, em 2016, a darem 8, 9 ou 10, portanto, as classificações mais altas eram 39% dos portugueses e que em 2024 foram 63%. Portanto, acho que alguma coisa temos vindo a melhorar também do ponto de vista da atratividade da televisão e sabemos aí o peso que a RTP1 tem.
O Preço Certo é sempre um belíssimo exemplo e eu costumo dizer que nós não fazemos televisão para as avenidas novas, fazemos para vendas novas, para torres novas e outros sítios com nomes parecidos e os portugueses gostam muito desse programa e um dos seus principais méritos não é só a audiência que ele tem, mas são depois as cerca de 600 ou 800 mil pessoas que ele entrega ao telejornal, onde depois as pessoas vão consumir uma informação credível e de confiança. Muito obrigado. Muito obrigado ao Sr. Administrador Hugo Figueiredo. Não tem mais discussões para este ponto. Encerrávamos aqui esta primeira parte da ordem do dia e entramos então na segunda parte.